Olá, seja bem-vindo ao canal Novo Amanhecer em Deus com Selma Oliveira. Todos os dias tem uma palavra de ensinamento da parte de Deus e reflexão para abençoar a sua vida. Se inscreva no canal para não perder nenhuma mensagem. A palavra do dia para hoje é: será que Deus é justo mesmo diante de tanta maldade? Na Bíblia há diversas passagens que abordam a questão da prosperidade dos maus e do sofrimento dos justos. Existe um livro em que o personagem principal é descrito como uma pessoa íntegra e reta, temente a Deus e que se desviava do mal, Jó capítulo 1 versículo 1. Mesmo assim sofreu bastante. Ao criar o ser humano, Deus estabeleceu que ele teria livre-arbítrio e poderia fazer suas próprias escolhas. Para que fosse cumprido o que ele determinou e resolveu não interferir nas ações de cada um, que são as escolhas. A partir de então, é como se Deus pairasse sobre cada um de nós, procurando apenas nos influenciar para que haja conformidade com seus mandamentos. Mas a decisão será sempre nossa. Uma vez efetivada a atitude que a pessoa escolheu, as consequências são inevitáveis. Ou seja, ele estabeleceu princípios que implicam em desdobramentos conforme as opções que fazemos. Evidente que, em alguns casos, ele poderá interferir em determinadas situações realizando o que chamamos de milagre. Inclusive, essa é uma das razões pelas quais em todos os momentos devemos perseverar em orações. As coisas ruins acontecem simplesmente porque o ser humano usou mal seu livre-arbítrio e Deus, de antemão, decidiu que não interferiria. Apesar disso, as consequências são inevitáveis, ainda que demorem. Quando vemos coisas ruins acontecendo às pessoas que acreditam ser boas, ou também o inverso, isto é, coisas boas em favor de pessoas ruins, devemos nos precaver em julgar aquilo que aparentemente está acontecendo. Somente Deus sabe quem é realmente bom e quem é verdadeiramente mau. Nós julgamos segundo as aparências, enquanto só Ele conhece as verdadeiras intenções dos corações. Às vezes pensamos que determinada pessoa é boa e que é temente a Deus, mas nos enganamos. Porque não podemos penetrar no pensamento de ninguém para ter certeza se ela é uma pessoa boa ou não, porém Deus pode e sabe. Também devemos considerar que um determinado acontecimento que parece ser ruim, às vezes não é. Nossa visão é demasiadamente limitada e só Ele nos conhece. Alguns fatos que parecem ser muito ruins, ao longo dos anos mostram para nós que não poderia ter ocorrido melhor. Além do mais, também existem acontecimentos que só na eternidade vamos entender. Precisamos confiar na sabedoria divina de Deus, por mais doloroso que isso possa ser, e por muitas vezes são. Algumas vezes a morte ocorre simplesmente porque a pessoa já cumpriu aquilo que veio fazer. Até pode ser que ela tinha um propósito que em nada se relacionava com sua própria vinda, pois tinha como função de influenciar outras pessoas, os familiares, ou uma comunidade. Também pode ser que Deus tenha recolhido a pessoa por misericórdia dela mesma, uma vez que, antevendo o futuro, sabe que no exercício de seu livre-arbítrio o caminho que ela estava trilhando a levaria a lugares ruins e perda da salvação. Inclusive, alguns historiadores dizem que Enoque foi levado justamente por isso, porque sua geração estava tão corrupta que até ele acabaria pecando. Outras vezes, uma inocente vida é prematuramente ceifada não por um decreto de Deus, mas pela maldade ou até mesmo simples imprudência do próprio homem, o que não significa que deixará de haver justiça. A morte ainda pode ser um alívio para um sofrimento presente ou futuro. É muito difícil para nós lidar com a perda, é muito dolorosa para quem fica, porque somos limitados. Enfim, Deus sabe de todas as coisas porque Ele é soberano e criador de todas as coisas. Não foi à toa que o imperador romano, Júlio César, certa vez disse que é mais fácil encontrar homens que irão se voluntariar
para morrer do que encontrar aqueles dispostos a suportar a dor com paciência. Até mesmo no âmbito dos processos judiciais, a distinção do sofrimento e da morte se percebem. Muitos juízes atribuem maior indenização para as vítimas de lesões permanentes do que para os herdeiros que perdem um ente querido, exatamente com a ideia de que a dor permanente é pior que a morte. O sofrimento pode ter sido enviado por Deus não como uma punição, mas apenas como uma lição que Ele entende necessário para aperfeiçoar a nossa existência terrena. Nunca sabemos os desdobramentos que cada situação pode causar, por isso jamais devemos julgá-lo ou acusá-lo de injusto. Enfim, pode ser apenas ele querendo nos ensinar, desde algo simples, como aprender a valorizar nossas bênçãos, até algo mais complexo que só ele compreende. Devemos ter claro que o fato de crermos e de confiarmos em Deus não significa que teremos uma vida tranquila e isenta de problemas, às vezes podem ser bem sérios. Precisamos confiar que em algum momento todas as equações farão sentido e que compreenderemos na eternidade, sabendo como Ele cuidou de cada detalhe. É muito difícil entender quando estamos atravessando uma fase de angústia, especialmente diante de alguns sofrimentos que quase não conseguimos suportar, como, por exemplo, um filho pequeno com uma doença grave e incurável. Talvez a lição não seja para nós mesmos, mas para outras pessoas que podem estar próximas, distantes ou até em outras gerações futuras. Os personagens bíblicos não faziam ideia de que suas histórias seriam contadas milhares de anos depois e que inspirariam bilhões ao longo dos séculos. Creiamos que esse seja o caso das milhares ou milhões de crianças inocentes que padecem com fome, com doenças graves e incuráveis, com guerras e com violência. Vieram a este mundo com a nobre e sofrível missão de despertar algo, compaixão, nas outras pessoas ou na sociedade em geral, e receberão enorme recompensa quando retornarem ao Pai. Aliás, é apenas sob essa perspectiva que consolidar a fé em Deus Todo-Poderoso, justo e bom. Analisando o sofrimento por outro ângulo. O sofrimento também pode ter uma função de fortalecimento para alguma dificuldade que possamos ter que atravessar futuramente. É a história de que do amargo vem o doce. Na história de Israel, ele transformou águas amargas em doce, para nos mostrar que ele pode transformar em nosso favor qualquer situação adversa, inclusive ao princípio de funcionamento das vacinas. Aplica-se o vírus que se quer combater para fazer o corpo padecer e gerar os anticorpos necessários para a imunização, fortalecendo-se. Lembremos da borboleta, que precisa sofrer para sair do casulo e assim se fortalecer para conseguir voar. Apesar de Deus ser onisciente, Ele não cria a realidade, apenas a prevê. A realidade é criada a partir das nossas atitudes, decorrentes de nossas escolhas, segundo o nosso livre-arbítrio. Por isso, mesmo o Eterno, sabendo que somos capazes de suportar determinada situação e sermos aprovados, isto é, sem murmurar, etc., é necessário que isso se torne realidade. Ou seja, precisamos de fato enfrentar aquilo, pois somente após vencermos ou perdermos, é que teremos isso creditado ou debitado em nossa conta. Deus tinha grandes coisas para fazer com Abraão. Ele sabia que se tratava de um homem de fé. Mesmo assim, Abraão precisou passar por vários testes, para que aquilo que já se sabia de antemão, pois já estava escrito, efetivamente se tornasse realidade. Quando um ceramista está fabricando um vaso, ele dá várias batidas nele para ver se está íntegro. Da mesma forma, os céus nos testam em diversas áreas para verificar nossa integridade e se somos um recipiente confiável. Quando a pessoa não consegue ler os sinais que Deus nos deixa ao longo de nossa jornada, para que nos voltemos a Ele e aos seus mandamentos,
Pode acontecer de ser absolutamente necessário uma dose de sofrimento para que haja despertamento e mudança de rumo, de vida. Nesses casos, disse que a pessoa buscou a Deus pela dor. Qualquer sofrimento terreno não passará de 120 anos, o que é muitíssimo para quem está padecendo, mas ainda assim é irrisório perto do que se poderá desfrutar, ou padecer, por toda a eternidade. Com esse texto compreendemos por que os bons sofrem mesmo sendo Deus bom, justo e todo-poderoso é um questionamento que perseguem os homens desde sempre. O apóstolo Pedro orientou que é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. 1 Pedro capítulo 3 versículo 17. E enquanto esteve neste mundo ungido de Deus, Jesus nos deixou a seguinte mensagem de alerta e de esperança: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. João capítulo 16 versículo 33. É nessa fé que devemos perseverar em todos os momentos, especialmente no de dor e de sofrimento. Se você gostou dessa palavra, se inscreva no canal para não perder nenhuma mensagem. Compartilhe com seus amigos e faça um comentário. Assim você estará evangelizando. Todos os dias tem uma palavra de Deus para abençoar a sua vida às 6 horas da manhã e à noite às 20 horas. Que Deus te abençoe e te guarde todo o tempo. Até o próximo vídeo.